Falar com você hoje sobre ministérios na igreja. Paulo disse aos Efésios que Cristo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus e ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos como crianças, arrastadas pelas ondas e levados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. A função dos ministérios que Cristo concede à igreja, que são estes: o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e mestre. Esses ministérios foram concedidos para promover maturidade na igreja. Maturidade esta que se manifesta por uma unidade de pensamento e de espírito e também se mostra em ter resistência às ondas de doutrina falsa e dos erros que são apresentados e semeados entre o povo de Deus. Hoje nós precisamos reconhecer que há pessoas que Deus separa para este tipo de trabalho, que lideram a igreja, homens ungidos por Deus com dons. Os dons envolvem palavras bíblicas que apontam, que corrigem, que norteiam, que nos lembram sobre a centralidade da cruz. O evangelista faz isso, né? Paul Washer é um exemplo de um evangelista. Ele não é um profeta, ele é um evangelista. Por quê? Porque ele melhor explica, ele explica o que ele faz de mais excelente, ele explica o que é ser um cristão. Ele é um evangelista. Né? Muitos dizem, é um profeta. Não. É um evangelista. Ele mostra a diferença entre ser salvo e ser perdido eternamente. Existem muitos ofícios na igreja, nós usamos muitos nomes, palavras. Aí você pergunta, mas onde ficam os diáconos e bispos? Onde ficam os presbíteros? Sim, existem o que nós chamamos de postos ou ofícios na igreja. O bispo é o supervisor. Na nossa igreja, um bispo funciona como um pastor de pastores, né? O presbítero, na nossa igreja, é um pastor. Em outras igrejas, é um conselho que supervisiona o pastor. A aplicação é um pouquinho diferente. E o diácono é aquele que ajuda o pastor. Ele faz coisas na igreja para poder poupar o pastor, para que ele se dedique à oração e ao ensino da palavra de Deus. Pelo menos é isso que nós vemos em Atos capítulo 6. Então, nós temos que diferenciar entre essas duas coisas. Aí alguém diz, eu tenho um ministério de dança. Isto é uma tremenda bobagem. Eu tenho um ministério de tocar na igreja. Não, você coopera na igreja. Você é um diácono na igreja, para dizer a verdade. Uma espécie de diácono. Diácono quer dizer servo. Um servo. Alguém que serve na casa de Deus. Não é uma promoção. É a constatação de algo que você faz. Quem abre a porta. Diaconia. Ele serve. Quem ensina na igreja de gente pequena. É diaconia. Ele serve. É um servo. Quem recebe ofertas, quem de repente lidera louvor, pode ser um diácono, mas não é um levita. Levitas não existem mais. Levitas cuidavam do tabernáculo e do templo, eles serviam no templo, eles cuidavam do candelabro, do pão, das mesas, enfim, do altar. Levitas não são músicos. Temos feito uma grande bagunça em torno desta questão de o que é um ministério, o que é um posto. E muitas pessoas ficam muito angustiadas, que qual é a minha função? Sua função é servir a Deus. No que vier à sua mão.
Não se preocupe com títulos. Não se preocupe com a hierarquia, a graduação. Cada igreja tem o seu. E veja como é que funciona. E tenha paz. Tenha alegria em servir a Deus em qualquer coisa. Nem que seja para pegar uma vassoura, arregaçar as mangas e dizer, pastor, estou aqui, a igreja está suja, deixa eu varrer a igreja hoje de manhã antes do culto. Já é uma benção. Eu estou no Instagram. Eu respondo perguntas 1 ou 2 vezes por semana. @Bispo Walter é o endereço. E eu volto. Sempre aqui, 3 vezes por semana, procurando descomplicar a fé cristã. Até a próxima. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde nesses tempos tão difíceis. Mas eu fico por aqui. Um abraço.